Primeiro semestre em psicologia. É uma faculdade fácil, é uma faculdade difícil? Como que foi essa experiência para mim? Vou te contar isso tudo nesse vídeo. Me chamo Thiago, muito prazer. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Tenho 19 anos, sou estudante de psicologia. Acabei de finalizar o meu primeiro semestre em psicologia na UDF, no Centro Universitário do Distrito Federal, a famosa UDF aqui de Brasília. E hoje eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês. Antes de eu iniciar de fato a falar sobre a faculdade, eu já peço para que, se você me conhece, se você não me conhece, se você tem interesse em fazer o curso de psicologia, quer saber um pouco mais, participar desse momento que eu estou vivendo na minha vida, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui nesse canal e acompanhar. E até o final desse vídeo eu acredito que eu vou compartilhar coisas que talvez você que também esteja se graduando viveu e teve uma experiência talvez um pouco semelhante, mas que também não teve tão semelhante assim, que foi totalmente diferente do seu primeiro semestre ou está sendo diferente. Compartilhe aqui comigo também nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber como que está sendo. Mas antes de falar das matérias, eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tive que, querendo ou não, ter uma relação com esse meu primeiro semestre, que foram as palestras que tivemos referente às psicoterapias, as abordagens ali, alguns casos, a gente teve alguns estudos de casos que contribuíam para as horas complementares. Para quem não sabe, as horas complementares são atividades extracurriculares que nós fazemos para complementar as horas do curso. E até hoje é uma confusão pra gente se são 50 horas, se são 200 horas que precisamos fazer, né, de demanda. É necessária para que você consiga finalizar o seu curso. Às vezes, se você não entrega essas horas, você não finaliza. Então, essas palestras, esses eventos contribuíam muito pra gente para pegar a hora complementar. Mas tivemos as palestras na jornada da psicoterapia. A gente via assuntos de depressão, suicídio, intervenção nesses tipos de casos. A gente teve estudos de casos de transtornos de bipolaridade. A gente viu um pouquinho de ansiedade. Teve workshops de hipnose, as pessoas foram hipnotizadas. A gente falou também de período de gestação, como que a psicologia pode intervir de maneira positiva ali na gestação, como que estuda, como que analisa esse período tão importante tanto para a mulher, tanto também para o homem, para o companheiro. Tivemos um curso que era extracurricular também, que não era tão relacionado assim, tão focado para estudantes de psicologia, mas que a maioria dos estudantes que estavam ali fazendo esse curso era de psicologia. E foi um curso que agregou muito, foi muito emocionante, principalmente para mim. Eu chorei bastante nesse curso. A gente falava do amor no sentido de sentimento, não tanto aquele amor romântico de relacionamento, de casamento, de namorada, namorado. Era o amor em sua essência, o que era amar. E aí a gente compartilhava de experiências, de momentos, a gente buscava algumas experiências da infância, algo que estava mais guardado, que não era o foco, mas que a gente às vezes tinha algumas dinâmicas que eram voltadas para isso. Foi um momento, um curso que a gente escrevia muito, a gente desenhava bastante também, que tinha essa troca, era algo mais ativo, a gente não ia lá só para escutar, a gente falava, a gente expressava o que a gente acreditava referente àquele ponto, àquele tema, a gente escrevia, a gente desenhava, enfim, e a gente compartilhava com todo mundo, ficava ali, e foi muito emocionante, foi muito engrandecedor para mim, particularmente. Mas indo para as matérias, a gente teve uma matéria que foi genérica, assim, que eu acredito que são para todos os calouros da faculdade mesmo, que era sobre sociedade e território, que o nome já é meio que autoexplicativo. A sociedade, como que impacta, como que influencia o território em que ela está presente. Então, como que é a realidade de alguém que mora em Sobradinho, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, para quem mora em Brasília, de fato, lá na capital, lá no centro de tudo, onde tem os planaltos, que tem a Vila Militar, que tem os ministérios, isso tudo, como é que isso influencia, como é que é a realidade. Então a gente tinha essa reflexão, foi AD, pra ser sincero, eu não tive muito interesse, então foi isso, não tinha prova nem nada. Outra matéria EAD que isso decepcionou todo mundo, de verdade, eu fiquei muito decepcionado em ter tido essa matéria EAD,
que foi História da Psicologia. Como que me botam História da Psicologia EAD? E foi uma matéria que a gente passou, todo mundo passou, mas que era uma matéria que a gente quase não comentava em sala. A gente falava, tem data já, tá? Até tal data vocês têm que fazer, tem que enviar e tal, senão vocês vão perder e vão se prejudicar, enfim. Era mais ou menos isso, a gente não falava tanto sobre história da psicologia na sala de aula. Outra matéria que a gente teve foi sobre liderança, comunicação e tomada de decisão em saúde, que era presencial essa, mas foi uma matéria que a gente não teve muita afinidade, a turma em geral não teve muita afinidade. Foi uma didática que para mim particularmente não contribuiu muito para o meu aprendizado, porque nós dávamos a aula teoricamente, então a gente tinha um tema específico, era dividido em grupos, tinha os artigos de todos os grupos disponibilizados na nossa área virtual e a gente tinha que estudar a nossa apresentação, estudar aquele artigo e apresentar para todo mundo. E aí era uma nota também de trabalho escrito, etc. Para mim não funcionou muito, não fui muito com essa didática. Eu tive bastante dificuldade de fato para aprender. Eu só fui bem relativamente na prova porque eu estudei muito essa matéria. Foi a matéria que eu mais foquei para conseguir entender as teorias. Eu prestava muita atenção, principalmente na retinha final ali, para conseguir ir bem na prova. Liderança era mais ou menos bem autoexplicativo também, mas a gente levava sempre para um lado de organizacional, de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, era mais levado por esse âmbito. As principais discussões na sala de aula era sobre âmbito organizacional. Mas a gente também viu no finalzinho ali do semestre sobre hospitais, sobre o Sistema Único de Saúde, e a gente fazia relações e etc. com esse sistema. Mas basicamente era organizacional pura. Outra matéria que essa foi amada por todo mundo da sala. É impossível falar que não gostou dessa matéria. Foi a matéria que nós tivemos mais proximidade. Particularmente eu tive mais proximidade e com as pessoas que eu convivi ali na sala de aula. Tivemos essa troca de aqui eu consigo sentir que eu estou estudando de fato psicologia. Estou aprendendo sobre. Era uma matéria bem introdutória, todas foram bem introdutórias. Mas essa a gente conseguia sentir que estava próximo de fato da psicologia. A gente viu sobre a psicologia como profissão, então a gente viu as áreas de atuação da psicologia, que são muitas áreas de atuação. Eu sabia bastante, mas quando eu tive aula dessa matéria, eu vi que tinha muito mais área da psicologia. Eu, de fato, não sabia que tinha tanta área assim, muita área mesmo. Se você está cursando psicologia, com certeza você vai ver muitas áreas que você nem imaginava que fazia parte da psicologia, que a psicologia tinha intervenção. Mas a gente também falou sobre produção de ciência na psicologia, como que faz, como que é, os métodos, etc. Baseado no modelo científico mesmo, como é assim a física e a química. A gente tem os modelos ali, os passo a passo para produzir conhecimento em psicologia. Vimos também sobre aprendizado nessa matéria, como que se aprende, mais ou menos bem por cima, tudo bem introdutório, como que é o processo de desenvolvimento humano. Vimos também de como se aprende, vimos personalidade, teorias da personalidade, que são as que agregam ali as abordagens. Então a gente viu um pouquinho de personalidade, de teoria da personalidade que de fato agregam como que vamos ver o indivíduo, como que vamos analisá-lo. E aí era mais relacionado. Isso aqui foi o ponto que todo mundo amou, porque era bem clínica, bem psicologia clínica. Então a gente viu que era algo relacionado e praticamente todo mundo quer seguir a área clínica. Então foi um momento que todo mundo prestou bastante atenção, comentou, falamos, estava todo mundo empolgado. Eu estava muito empolgado de fato. Falo todo mundo, mas a maioria das vezes eu quero falar que eu estava muito empolgado para essa matéria que eu mais gostava. Foi que eu fui melhor também na prova e foi uma que eu tive mais afinidade. Outra que fazia muito sentido também com psicologia, mas era mais relacionado à biologia, foi bases biológicas dos processos psicológicos. Então a gente via como que funcionava os sistemas biológicos, o digestório, endócrino, sistema nervoso. Tudo isso a gente via e tentava relacionar um pouco com a psicologia, vimos comportamento animal também. E aqui foi muito interessante porque teve prática, não era algo tão
sala de aula, apesar que foi só um dia, mas a gente foi no zoológico aqui de Brasília, a gente analisou um animal em específico, o nosso grupo em específico analisou um urso, e foi muito interessante. Teve uma troca também com o pessoal dos outros grupos, mas a gente pôde aprender um pouquinho ali como que analisa um animal, o comportamento dele, etc. Foi bem interessante esse trabalho, eu gostei bastante, particularmente, um trabalho muito legal, muito interessante. Enfim, o semestre foi esse, eu fiquei muito feliz, não era tanto o que eu imaginava que seria, foi melhor do que eu pensava. Eu pensei que eu ia ter outras matérias, mas tive outras também totalmente diferentes. Isso foi interessante também. No começo demorou um pouquinho para me adaptar ao modelo, de fato, da universidade, mas também pessoas me auxiliaram. Fiz muitos amigos. Um beijo para vocês que estão vendo isso, se vocês estiverem vendo. Muitos amigos, teve muito momento de troca, assim, engraçadas, que a gente se ajudava, se apoiava, que a gente trocava ideia e que ia levando esse período inicial de uma forma mais tranquila e cada um se ajudando ali. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha agregado de alguma maneira na vida de vocês. Se você é estudante de psicologia ou se você já está finalizando, está no começo também, eu te convido a se inscrever nesse canal, acompanhar, comentar, deixar seu like, compartilha para algum amigo seu que está aí na sua graduação, envia lá no seu grupo de psicologia da faculdade. Acredito que essa troca é muito interessante, agrega tanto a mim, tanto a vocês também, e acho que, querendo ou não, vai contribuir de alguma maneira aí para nossa formação. E me segue lá no Instagram que tá aqui embaixo, o meu arroba, também tá na descrição aqui, para você só clicar no link e ser direcionado para lá. Eu tô começando a produzir conteúdo lá de psicologia, então se você gosta ou se você também tá na faculdade, me acompanha lá pra gente ter essa troca, para vocês também me indicarem algumas postagens, alguns conteúdos. Fiz um conteúdo lá de ética, de princípios éticos da psicologia do profissional, da psicologia dos deveres, código de ética do profissional, que é muito importante. Se você está cursando, você tem ciência disso, mas se você tem vontade, pode ter certeza que ética é algo que a gente vê muito, muito, muito mesmo. Então, é isso. Um beijo para vocês. Espero vocês aqui nos próximos vídeos e também no segundo semestre, porque com certeza eu vou trazer um vídeo se vocês gostarem dessa ideia. Então, convido vocês aí a participarem desse canal para ser o nosso canal de fato e a gente ter essa troca. É nóis? Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo.